Bom dia, sou a monja Kokai, uma monja zen budista, e enquanto uma religiosa, que orienta uma pequena comunidade, o Zen Vale dos Sinos, aqui na cidade de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, eu me pergunto qual é a minha função. Eu tenho uma outra atividade que eu trabalho já há quase 40 anos como psicóloga, onde a minha tarefa está muito clara, que é usar a formação e, através dela, ajudar as pessoas a superar seus sofrimentos, seus dilemas, seus conflitos, né? E, enquanto uma monja budista, os ensinamentos do Buda também, todo o ensinamento de Shakyamuni Buda, esse que iniciou há 2.600 anos atrás, esse Buda histórico, Shakyamuni Buda, que ele, a pergunta existencial dele era por que tanto sofrimento e o que era possível para transcender ou amenizar o sofrimento. E essa foi a busca dele. E durante... Ele renunciou, ele era um príncipe, quando ele tinha 29 anos, ele renunciou à vida palaciana e foi, como era a tradição naquela época, para a floresta. Ele passou a ser um saramana, um retirante, e se dedicar a uma vida com muitas privações, a muito ascetismo. Ele saiu de um extremo e foi para outro, e ele teve muitas abstinências, uma vida de asceta, de jejum, de uma vida de yogi, né? Até que ele ficou muito fraco e ele quase morreu. Aí ele se deu conta que também precisava relativizar e buscar encontrar o caminho do meio. E aí nisso ele se recuperou e ele decidiu que ele ficaria fazendo meditação até alcançar as respostas que ele buscava. E ele ficou durante 7 dias e 7 noites, e no despertar do 8º dia, ele teve a grande experiência mística dele de iluminação. Né? E a partir daí, né, foi se responsabilizando por tudo aquilo que ele havia acessado e se comprometeu a transmitir isso, para que isso também pudesse ser de auxílio às pessoas que buscam alívio de sofrimento, ou que buscam mais entendimento acerca da vida e do viver, né? E foi isso que ele fez durante 40 anos, né? E essa é uma passagem muito importante dentro do budismo, porque isso aconteceu, né, de acordo com o calendário budista, do dia 1º ao dia 8 de dezembro. Né? E aí a gente entra, esse é o retiro mais importante do ano, né, que se chama Rohatsu Sesshin. Inicia no dia 1º e vai até o amanhecer do 8º dia. Né? Muito bem, mas então, por que eu estou dizendo isso? Porque essa data se aproxima, me remete a essa coisa de que aliviar o sofrimento. E aí eu trago para mim, né, bom, então, e qual é a minha função enquanto uma monja budista, além de poder colocar à disposição de todos? Eu sou uma espécie de recipiente, né? A cada geração, em cada lugar, momento histórico, tem aqueles que se oferecem para ser o depositário desses ensinamentos e que isso seja transmitido para a próxima geração. Então, de geração em geração, a gente vai mantendo vivo esses ensinamentos, né? E como poder utilizar essa sabedoria e esses ensinamentos para poder auxiliar e colocar a serviço de todos os seres. E aí eu trago, aí eu me contextualizo, eu me contextualizo como ser monja num país tão desigual. Né? O Brasil é um dos países mais injustos, que tem mais concentração de renda, não é o primeiro em concentração de renda, mas em desigualdade social, eu acho que ele está em segundo lugar, né? Mas só isso já nos serve de inspiração para a gente poder colocar
eu, né, enquanto uma religiosa, né, me colocar à disposição para poder também fazer a minha parte no sentido de poder contribuir para que isso diminua. Mas o que a gente está vendo não é muito, é bem o contrário, né? A nossa humanidade está vivendo, e o Brasil também, em especial, está vivendo assim um momento assim de muito retrocesso, né? De muita concentração de renda, né? E que o povo como um todo, principalmente os mais pobres, ficam à deriva, né? E isso causa muito sofrimento, tanto para quem está vivendo a situação de opressão e de pobreza e de desamparo e de desproteção e miséria, quanto aqueles que ficam impotentes, estão ali olhando, estão assistindo, mas ainda têm condições mínimas de sobrevivência, mas não entende muito bem o que está acontecendo. Tanto aqueles que são os causadores mesmo, que é todo um sistema que não tem muita cara, né? A gente não sabe quem é o culpado disso tudo, né? Então, independente de quem é culpado ou não, temos que despertar e avançar que estamos todos, né, entrelaçados e dividindo um espaço, né, nesse torrão de terra que a gente parece que é tão grande, mas não é, né, mas que tem tantas diferenças, tem tanta coisa linda e tem tanta coisa dolorosa, né? Como amenizar e fazer com que essas diferenças não fiquem tão pulsantes? Esse, no Brasil, é o mês para a gente poder refletir sobre a população negra, né? Tanto que no dia 19 de novembro é o Dia da Consciência Negra. Então, esse é o Novembro Negro, né? E se tem uma população, quando a gente fala em minorias, a gente não deve pensar em números, mas minorias de direitos. Minorias são grandes parcelas da população que são muito oprimidas, né? E tem os que são excluídos da história, né? Que não conseguem contar sua história, ou essa história é distorcida e tem pouco lugar de protagonismo, de poder de mando, né? Que então são essas minorias, são os pobres, as mulheres, a população LGBTI, que mais, os índios e os negros, né? Que têm vivido há séculos. O Brasil tem uma dívida histórica e não reconhecida, né, com os índios e com os negros, que sempre foram vistos pelo homem branco como posse, né? E o que tem se feito com essas populações, né, sempre no sentido assim de excluí-los, de empurrá-los para a marginalidade, né, temos então uma dívida histórica, né? E tem uma história no budismo que fala dos 6 reinos da existência, que é os reinos superiores e os reinos inferiores, e que fala das nossas do nosso psiquismo, que a gente funciona mais ou menos transitando nesses 6 reinos. A gente para um pouquinho num, um pouquinho no outro. Os 3 reinos inferiores são o reino dos infernos, é quando a gente está cego pelo ódio, pela raiva, né? O outro reino é o reino dos animais, quando a gente está muito movido pelo instinto, a gente se move pelo instinto, né? Tá com sono, que fica meio preguiçoso, fica meio comilão, porque quer comer e comer, comer, né? E o outro reino é o reino dos fantasmas famintos, que esse a gente tem que ter, todos eles a gente tem que ter muito cuidado, né? Mas esse é quando a gente nunca está satisfeito, sempre quer, nada nos satisfaz. Isso uma condição de muito sofrimento, porque a gente nunca consegue ter um contentamento e uma gratidão
pela existência, parece que sempre está faltando alguma coisa. E o consumismo compulsivo é quando a gente está funcionando nessa coisa de sempre querer preencher os nossos vazios através disso ou daquilo, a gente está nessa de fantasminha faminto, né? E os reinos superiores são os reinos dos deuses, semideuses e humanos. Os deuses e semideuses são os reinos das pessoas que parece que não falta nada. Então elas têm muita dificuldade de enxergar o outro. São pessoas muito egoístas, no sentido assim de que não enxergam o outro. Às vezes não tem empatia, né? E tá ali, parece que não falta nada, que tá tudo perfeito, não tem grandes preocupações. E eles até querem aprender sobre a espiritualidade, quer transitar nesse mundo com uma certa leveza, né? E a única coisa que lhe causa muito temor é quando tem consciência de que mesmo apesar de toda essa plenitude, beleza, tem condição financeira, não falta nada, não falta dinheiro, não falta comida, não falta viagem, não falta beleza, mas que isso tudo não é eterno, que vai morrer, que vai perder a beleza, que vai perder a juventude. Então isso é um pavor. Então querem até desenvolver um pouco a espiritualidade e procuram, é muito comum procurarem monges e monjas budistas para aprender mais sobre espiritualidade, né? Às vezes fica um pouco assim, torce o nariz, mas o que essa monja está falando sobre questões que se referem à política, ou à justiça social, à, né, cultura de paz, ecossistema, cuidar, né, do meio ambiente, quando ela deveria estar só se preocupando com questões de espiritualidade, né? Aí isso pode dar uma balançada, vamos ver para que lado vai essa pessoa, porque o objetivo é que todos nós possamos habitar o reino dos humanos, que é esse reino que a gente sofre, né? Mas também que a gente tem muita alegria, né? E é o reino que nos leva, é o único caminho possível para a gente transcender questões de sofrimento, de injustiças, é através da nossa humanidade. Nascer humano não garante a humanidade. Haja visto que tem tanta gente jogada como se fosse um bichinho abandonado, à própria sorte, à mercê de viver uma vida miserável, né? E todos nós somos responsáveis pela nossa humanidade, pelos nossos avanços civilizatórios, pelas nossas conquistas, que às vezes as conquistas se dá conta, ter a consciência que o progresso que sempre vai progredir em termos de economia, de política, e que sempre vamos prosperar. O que é prosperar? Às vezes é dar um passo para trás, é perceber a fadiga da terra, a fadiga do solo, a fadiga da água, né? A fadiga do ar, que precisamos desacelerar e cada um ter o suficiente, o necessário e o suficiente, versus a ambição, né? E sempre querer ter mais, 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 como se os recursos fossem infinitos, e não são, né? É através da nossa humanidade, e isso pede sabedoria e compaixão. E para isso que a gente, enquanto budista, às vezes somente respira e seguimos, transcendendo, né, as paixões, transcendendo os desejos, né, e
temos o suficiente. Temos o suficiente. É isso que importa. Respirar, atravessar, todos juntos. Negros, brancos, pobres, ricos. Que os méritos desse encontro se estendam a todos os seres e que possamos todos atravessar. Em bondade, sabedoria e compaixão.